Lucas 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Oremos. Senhor, diante da tua palavra lida, pedimos que mais uma vez o Senhor edifique a tua igreja. Encha-nos com teu Santo Espírito, ó Deus. Encha a minha vida para que eu possa comunicar com clareza, fidelidade, poder e autoridade vinda do alto a palavra que é do Senhor. E enche o coração dos meus irmãos para que eles compreendam a mensagem e, mais do que isso, sejam eles, ó Deus, despertados por ti mesmo, consolados pelo Senhor, e façam assim então aquilo que aprenderão de ti nesta noite. E que tudo isso, ó Deus, seja para a edificação da igreja e glória do teu nome. Oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O ministério terreno do Senhor Jesus, geograficamente falando, não foi algo de grandes proporções. O Senhor Jesus conduziu a primeira parte do seu ministério na região da Galileia, o lugar onde ele foi criado, onde ele viveu maior parte da sua vida, e a segunda parte do seu ministério na região da Judéia, indo de forma muito obstinada a Jerusalém para cumprir então a sua missão. Claro que nós estamos falando do ministério terreno de Jesus e daquilo que ele fez aqui nos seus dias, e em nome de Cristo Jesus, nós como igreja chegamos até os confins da terra. Mas quando pensamos então na vida do Senhor Jesus e olhamos como ele desenvolveu o seu ministério, nós chegamos aqui no Evangelho de Lucas, no momento em que Jesus ainda está nessa primeira fase do ministério, na região onde ele conhece as pessoas, na região onde ele também é conhecido, é um lugar muito familiar, uma circunstância muito comum para ele e para os seus discípulos. É um ministério ainda local e muito próximo, sendo exercido pelo Senhor Jesus. O nosso texto começa dizendo que no dia seguinte ao quê? O que tinha acontecido antes? Jesus estava em Cafarnaum e o servo de um centurião havia adoecido. Aquele oficial romano, ele era bem visto pelo povo hebreu, por aqueles que eram judeus. E eles fazem um pedido ao Senhor Jesus: olha, esse homem é alguém que conta com a nossa simpatia, ajuda ele. Então Jesus decide ouvir e decide atender aquela necessidade, aquela causa, e aquele homem demonstra uma fé tamanha, porque reconhecendo a sua pecaminosidade, a sua pequenez, ele fala: Senhor, não dá para o Senhor ir na minha casa, dá uma ordem, eu sou autoridade, eu tenho servos, eu tenho aqueles que me servem, e se eu dou uma ordem a eles, eles cumprem, e quanto mais o Senhor, que é o grande Messias, se o Senhor der uma ordem, isso vai se cumprir. E Jesus se admirou com a fé daquele homem. Se admirou com o fato daquele homem, não sendo um israelita, não sendo do povo hebreu, reconhecer que Jesus tinha este poder e esta autoridade sobre as enfermidades, sem mesmo ter a necessidade de ir até a sua casa. E aquele servo do centurião foi curado. Todo aquele momento da cura, do milagre, da festa, do povo ter a sua petição atendida pelo Senhor Jesus, deixou o povo em euforia. Todos estavam ali seguindo a Jesus. A multidão então estava contente. Este é, de fato, o Filho de Deus. Ele tem poder para curar, e ele se compadece, e ele ouve, ele nos atende. Nós pedimos, nós falamos, levamos uma causa, e ele ouviu, atendeu, se compadeceu, curou. Que grande milagre nós vimos e testemunhamos. Jesus agora sai, e ele está a dar continuidade, seguindo a sua viagem, e agora ele vai passar por um vilarejo chamado Naim.
De Cafarnaum para Naim, nós estamos falando aí de algo próximo de 40 quilômetros. Era uma viagem de 1 dia e meio a 2 ali na caminhada, então era uma distância a ser percorrida com certo esforço. E nessa trajetória de Cafarnaum para Naim, algo surpreende. Um cortejo saindo desse vilarejo traz ali o sepultamento de um jovem, filho de uma viúva. Quando nós então imaginamos esse cenário, são visões contrastantes. Um grupo em festa. Esse é o Cristo, esse é o Senhor. Ele cura, ele ouve, ele nos atende. Glória a Deus. Por outro lado, um outro grupo, lamentando, chorando a perda de alguém. O lamento é muito justo. Não bastasse aquela mulher estar sepultando o filho, o que já é trágico, porque a ordem natural das coisas é que os filhos sepultem os pais e não o contrário. Diz o texto que aquela mulher era uma viúva. Ou seja, ela já havia perdido o seu marido e agora perde também o seu filho. Isso tem profundas consequências econômicas, sociais, além, claro, do sofrimento da perda de alguém. Uma mulher dependia, para o seu sustento, da figura de seu marido e, na ausência do marido, da figura de seu filho. Agora essa mulher está desprovida porque o marido morreu e também desprovida porque o seu filho morreu. E você vai ter um encontro desses dois grupos. Se nós fôssemos imaginar, talvez, o mais comum, seria esse grupo em festa, apenas parar, silenciar, abaixar a cabeça, esperar passar o cortejo e então seguirem em silêncio e respeito o caminho que estavam a fazer. Mas não é isso que Jesus faz. O texto diz que Jesus viu aquela mulher. Jesus entendeu todo aquele cenário. Compreendeu a dor daquela mulher e foi em direção a ela. Jesus, então, se aproxima da porta da cidade, vai ao encontro desta mulher que está saindo para enterrar o seu único filho e, vendo a Jesus, se compadece. Mas Jesus vai interromper o cortejo. Vai dizer àquela mulher: não chores. Não chores. Quando a gente lê o texto aqui, dá a impressão que é aquele não chores de quando você está consolando alguém, que você olha assim e fala: não precisa chorar, vai passar. Mas não é este o tom que Jesus está falando. O texto grego traz aqui o verbo no imperativo. Jesus está dando uma ordem para ele. Talvez a melhor tradução seria: para de chorar. Porque o não chores traz esse tom mais apaziguador, de consolo, de abraço caloroso, falando: não chora. Mas não é este o tom que Jesus fala. O que Jesus faz é dar uma ordem a ela: pare de chorar. O que é absurdo imaginar. Estamos falando de uma mãe que perdeu o filho, uma mãe que está em luto, sofrendo, que já havia perdido o marido e perde agora o seu único filho. E ouve de Jesus: não chore. Agora imagina a cena dos dois grupos. Um grupo chorando, o outro grupo vindo em direção. Este que vem em direção vem em festa, vem cantando, vem celebrando, vem com Jesus. Esse grupo não para, esse grupo não se aquieta, esse grupo não silencia, e alguém desse grupo sai, vem em direção a essa mulher, olha para ela e dá uma ordem: para de chorar. Isso já é muito estranho. Isso já é muito fora daquilo que seria aceitável minimamente a um cenário deste. Não se espera isso no momento de um velório, de um sepultamento. É a descrição, é o silêncio, é o respeito, é a privacidade daqueles que estão sofrendo, é um momento reservado à família, aos amigos, e você que é de fora, que é estranho, não se intromete, não vai até lá, você fica quieto, você, se alguém lhe procurar, você fala, se não, você apenas respeita, e ok, isso era o que se esperava. Mas se não bastasse, depois de dizer à mulher: pare de chorar, chegando-se, tocou o esquife. Algo ainda mais absurdo Jesus vai fazer. Você sabe, claro, que tocar o esquife, e por esquife entenda, eles não tinham caixão naquele tempo. Então você pegava o corpo e enrolava em panos, e mais panos, e mais panos, e mais panos, para que aqueles panos, de alguma forma, além de deixar o corpo numa condição de ser carregado, também preservasse ali o mau cheiro, enfim, evitasse que aquilo se alastrasse. Tocar
naquilo, tocar neste corpo, tocar neste esquife, tornaria aquele que tocou imundo. Então isso não era feito. Isso não era comum. Aquela ideia que hoje a gente vê em um velório, a pessoa toca no morto e faz carinho e beija o morto, ou se lança em cima do caixão, isso pode ser uma realidade talvez da nossa cultura, mas não da deles. São judeus, eles sabem que tocar ali num defunto implica em você ter uma série de ritos de purificação que demandava tempo, demandava sacrifícios, demandava ritos de limpeza e que obviamente pararia o caminho, pararia a jornada, atrapalharia toda a rotina do que estava sendo feito. Então, não é esperado que alguém toque o esquife. Fazê-lo também é uma demonstração de desrespeito. Você está se intrometendo e está indo longe demais. Jesus toca aquele esquife e vai dar agora uma outra ordem. Parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Eu fico imaginando quem estava ali olhando aquela cena. Então vem esse estranho, entra aqui no meio do nosso enterro, para tudo que está acontecendo, olha para a cara da mãe sofrendo e fala para ela: não chore. Vai e toca no corpo do defunto, que nem é conhecido dele, que nem é parente dele, e agora começa a falar com o defunto. Que coisa doida. E olha o que Jesus diz: levanta-te, levanta-te. É curioso como Lucas retrata os acontecimentos como se fossem coisas normais. Então ele veio, olhou para a mulher, disse: não chore, se aproximou, tocou o esquife, então disse: levanta-te, e sentou-se o menino e estivera morto. Parece que são coisas que vão acontecendo como se fosse comum demais. E claro que o que para nós é estranho, o que para nós é impossível, sim, para o nosso Cristo aquilo era completamente possível e aceitável. Ele vai interromper todo aquele momento porque ele pode intervir. Ele pode fazer alguma coisa. Ele sabe o que está fazendo. Ele está no controle de tudo que está acontecendo. E ao dar a ordem, ele sabe o que acontecerá depois. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu imagino aquele corpo começa então a tentar se desvencilhar das ataduras, se livrar do pano, e todos já ficam chocados, e todos começam então a olhar para aquilo e se assustar com aquilo, e depois de aquele menino sentado, Jesus olha para aquela mulher, e a ideia de restituir é dizer: pronto, está aqui. Quase como que explicando: é por isso que eu te falei que você não devia chorar. Está aqui o seu filho. Está aqui o seu filho. O óbvio aconteceu. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. O que Jesus estava fazendo era extraordinário. Soma tudo aquilo que ele havia falado, o que havia sido anunciado ganha peso com os milagres. A referência de grande profeta estava em Eliseu, estava em Elias, estava na figura de Moisés. E algo acompanhou Eliseu, Elias e Moisés: os milagres. Então veio este, que além de trazer os ensinos, que além de falar e revelar as coisas de Deus, também faz os grandes feitos. Grande profeta está entre nós. Mas eles vão adiante e trazem a expressão: Deus visitou o seu povo. A ideia da visitação de Deus, irmãos, é algo muito especial. Quando o povo fala deste Deus que visita os seus, não é aquela visita: vou passar aí e tomar um café com você. É Deus entrando na história para acudir, para consolar, para repreender, para ensinar. Mas sempre quando essa expressão aparece na Escritura, a visitação de Deus, implica em Deus estar presente diante do povo fazendo alguma coisa. Não apenas de passagem, não um encontro aleatório,
Não uma ida sem propósito, como às vezes acontece entre nós. Estava passando em Guimarães, fui levar meus parentes aí no castelo e vou dar uma passada na sua casa. Ou, aproveitando que vou ficar no culto, vou tomar um café. A visitação do Senhor, e quando o povo fala, Deus visitou o seu povo, eles estão falando de uma presença intencional do nosso Deus, para cumprir um propósito que está na agenda dele, dos interesses dele, e que vão de encontro às necessidades do seu povo. Seja conforto, consolo, exortação, mas é Deus vindo, agindo, se fazendo presente no meio dos seus. E agora eles louvam ao Senhor, adoram ao Senhor, glorificam ao Senhor, porque reconhecem que Cristo é a visitação de Deus ao seu povo. O texto termina dizendo que esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Jesus sai de Cafarnaum, vai em direção à Judéia, passa por Naim, esse vilarejo, tem esse encontro, faz esse milagre, e agora todos que viveram aquilo e vivenciaram e testemunharam aquilo passam a anunciar deste Cristo. O que nós aprendemos com esta história? Primeiramente, eu quero falar que o nosso Deus presente com os enlutados, ele se faz presente com compaixão. Observe que o texto vai dizer que o Senhor olhou, viu a situação daquela mulher. Por vezes nós imaginamos que Deus não está atento àquilo que nós estamos passando. E por vezes os nossos problemas, as nossas lutas passam desapercebidos pelas pessoas. Para aqueles que gostam de falar e têm facilidade de se abrir e dizer estou chateado, estou triste, não estou bem, talvez seja mais fácil lidar, porque em algum momento alguém vai ouvi-lo e vai poder ajudá-lo. Mas para aqueles que têm mais dificuldade, é muito complicado, porque por vezes a pessoa está sofrendo, está angustiada. E a impressão que há é que ninguém repara nisso. E quantas vezes nós nos vemos numa situação em que todos que estão ao nosso redor parecem ser indiferentes com aquilo que está acontecendo conosco. Mas o Senhor Jesus, quando se faz presente e vem ao nosso encontro, ele enxerga, ele vê. Isso demonstra que ele não é indiferente, mas ele para e presta atenção. Existe uma diferença entre você passar pelas coisas e você observar as coisas. Qual foi a última vez que você parou para observar o sofrimento daqueles que estavam ao seu redor? Que você parou para olhar pessoas e não apenas cenários. Que você, de repente, parou em uma praça muito bonita e, ao invés de se encantar com as belezas do lugar, passou a olhar no rosto de cada uma das pessoas, tentando entender aqueles que estão felizes, aqueles que estão com cara de preocupado, aqueles que estão com cara de cansado. E, às vezes, nós não paramos para fazer esse exercício por uma razão muito simples. Nós não nos importamos com aquelas pessoas. E este não se importar não é uma crítica que eu estou fazendo a você. Não tem nenhum parente seu ali, não tem nenhum amigo seu ali, são estranhos. São estranhos. Não vai ficar olhando para um estranho e falando, esse aqui deve estar feliz, aquele ali está cansado. Olha esse outro aqui, acho que esse está preocupado. Não, a gente não vai fazer isso, são pessoas estranhas. Então não ficamos a olhar e a encarar pessoas para tentar descobrir quais são suas necessidades. Contudo, o nosso Deus é diferente. Cristo Jesus não conhecia aquela família. Não conhecia aquela mulher. Não sabia da história daquele menino. Não sabia que ela era uma viúva enterrando o seu único filho. Mas ele ora, olha, vê, sabe que tem alguma coisa. Consegue perceber a necessidade. E da mesma forma, quando nós falamos deste Deus sempre presente, ele é este que vem com compaixão e consegue nos enxergar. Enxerga aquilo que ninguém vê. Repara aquilo que ninguém repara. Talvez mesmo você gritando, postando, falando, ninguém estenda a mão. Ninguém demonstre compaixão a você. Mas isso não é assim com o nosso Deus. Ele enxerga e vê a nossa necessidade. E faz isso porque se importa. E faz isso porque ele quer visitar o seu povo com propósito e intencionalidade. Além de ver, Jesus vai ao encontro. Porque por vezes também a gente vê e percebe o sofrimento de alguém.
Quantas vezes você passou, e eu também, claro, por de repente um morador de rua, por alguém que estava chorando em algum lugar, e a gente passa e passa. Não para falar, não vai ao encontro da pessoa, não senta-se ao lado para dizer, está chorando por quê? Posso fazer alguma coisa por você? Simplesmente percebemos, o nosso coração talvez pode até ter alguma pequena inquietação, mas avançamos. O nosso Deus, ele não apenas vê a nossa necessidade, ele vem ao nosso encontro. E por mais que isso possa parecer contra tudo aquilo que é esperado dos homens, o Senhor, nosso Deus, vem ao nosso encontro. Não era esperado que alguém parasse o sepultamento. Não era esperado que alguém intervisse naquela situação e fosse até o encontro da mulher e tocasse no caixão. Mas o Senhor, nosso Deus, ele não respeita aquilo que é o convencional aos homens. Ele vem ao nosso encontro. Ele enxerga a nossa dor. Não é indiferente a nós e ao nosso sofrimento, mas com profunda compaixão vem ao nosso encontro. Mas há uma beleza que o texto vai dizer, que o Senhor se compadeceu dela. Há compaixão. Porque por vezes também nós estendemos a mão, talvez por um senso de obrigação. Já ajudou alguém assim? Você não está afim de ajudar. Você não está afim de fazer. Mas você fala, tá bom. Sou presbítero, sou pastor, tenho que fazer. Então você vai, faz, realiza, faz parte. Ou por interesse. Você olha e fala, não, deixa eu ajudar aqui, porque amanhã vai ser eu, então uma mão lava a outra. O Senhor Jesus não faz isso. Ele vai ao encontro, ele olha, ele repara, ele intervém, porque ele se compadece. E nós aprendemos hoje, lendo o texto em Hebreus, na escola dominical, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece da nossa dor, do nosso sofrimento, porque ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo, esse Deus sempre presente, demonstra compaixão por nós, porque ele entende a nossa dor, o nosso luto, o nosso sofrimento. Mas ele é um Deus presente não apenas com compaixão, ele é um Deus presente com toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre a morte, sobre a vida, sobre o céu, sobre o inferno. Ao dizer para aquela mulher, pare de chorar, ele o faz porque ele tem toda a autoridade. Porque para ele não há impedimentos. Ele domina todas as coisas. Essa mesma voz que fala, a mulher não chore, é a voz que deu ordem para que as coisas viessem a existir. Ninguém vai viver, nascer ou morrer se não for debaixo da soberana vontade do Senhor. E isso também vale para que nós entendamos, não só na questão do luto, mas na questão de todo e qualquer tipo de sofrimento nosso. O Senhor, nosso Deus, está no controle de toda a história. Ele se faz presente e ele está controlando, governando soberanamente cada acontecimento. Não há aleatoriedade. E ele sabe o que está fazendo. Porque imaginar que alguém está no comando é uma coisa, mas este comando traz para nós tranquilidade quando nós sabemos quem está lá. E quem comanda a nossa vida e comanda a história e segue todas as coisas é o Deus justo, santo, bom, sábio, que sabe o que está fazendo. Há uma ilustração muito conhecida de uma mãe que pega o seu tear, enquanto ela faz ali o desenho, passando a linha aqui e ali, seu filho está embaixo brincando e olha para cima e vê aquelas linhas passando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, enquanto a mãe vem daqui fazendo, e esse filho de baixo olhando e achando meio estranho aquele desenho, aquele monte de linha embaralhada, e chega uma hora que aquele filho cansa de ver a mãe fazendo e não entendendo nada daquele desenho, ele fala, mãe, o que você está fazendo? Porque está feio demais o desenho. A mãe então pega o tear, que só ela via, e mostra para o filho. E o filho consegue contemplar o desenho dele que a mãe estava fazendo. De baixo a gente não vai enxergar e não vai entender muitas das coisas que Deus está fazendo. Mas precisamos entender que Ele soberanamente está no controle de todas as coisas. E sabe o que está fazendo. E faz do jeito certo. E quando diz não chore, Ele sabe por que dá essa ordem.
E quando diz a nós, avance e não temas, ele sabe por que está dando essa ordem. E quando dá a ordem para a gente, não minta, não roube, não faça isso ou não faça aquilo, ele sabe por que está dando essa ordem para cada um de nós. E nós precisamos descansar que este Deus sempre presente venha ao nosso encontro, não apenas com compaixão, mas com toda a autoridade, cuidando de todas as coisas, no controle absoluto do nosso problema, do nosso luto, da nossa perda, da nossa angústia. Ele é o Deus sempre presente com toda a autoridade. Ele se compadece, ele vem ao nosso encontro, ele está no controle de tudo, mas ele também tem todo o poder para fazer coisas extraordinárias. Sem dúvida nenhuma, o milagre da ressurreição é um daqueles que não tem como você atribuir a qualquer possibilidade de homem algum fazer. A gente fala que para a vida se dá jeito para tudo, só não se dá jeito para a morte. Isso não se aplica ao Senhor Jesus. Ele dá jeito para a morte. Ele dá jeito para a morte. E ele vem ao nosso encontro com poder. E nós precisamos crer nisso. Que o nosso Deus, o Deus sempre presente, ele é poderoso. Ele é poderoso para pegar aquele que estava morto e trazer novamente a vida. E louvado seja Deus por isso. Dar a ordem para aquele menino, para aquele jovem, levanta-te. Demonstra quão poderoso é o nosso Deus. Não é apenas alguém que vem ao seu encontro. Não é apenas alguém que se compadece de você. Não é apenas alguém que entende o que você está passando. Ele pode resolver. Talvez você chegar, sentar aqui comigo, começar a contar os seus problemas, as suas lutas, talvez muitas coisas possam acontecer. Eu sou tão pecador que talvez eu fique indiferente. Entre por um ouvido e saia pelo outro. Infelizmente. Preciso ser sincero com você. Às vezes a gente erra e falha. Porque do outro lado aqui também às vezes tem alguém que está cansado. Que está com os seus problemas, pensando nas suas lutas. E nem sempre consegue parar para ouvir com empatia aquilo que está sendo dito ali no aconselhamento. Mas por mais que eu tenha muita compaixão, de repente eu posso ouvir tudo que você está dizendo, posso ter profunda compaixão, mas não ter menor condição de resolver aquilo. Então eu vou apenas dizer para você, olha, tá difícil mesmo, hein? Sinto muito. Vamos só sentar e chorar juntos. Mas quando nós pensamos na realidade do nosso Deus vindo ao nosso encontro, ele não apenas vem, ele não apenas se compadece, ele não apenas é indiferente, não é indiferente àquela situação, ele tem todo o poder para resolver aquilo. Tem toda a autoridade sobre as coisas. E vem poderosamente ao nosso encontro. Quando nós seguimos o texto, vemos que este Deus que se apresenta com compaixão, autoridade e poder, é merecedor de toda exaltação, de toda honra e de toda glória. O que fazer diante de um milagre tão extraordinário? O que fazer diante de um feito como este do Senhor Jesus? O que fazer quando nós olhamos situações sendo tratadas e cuidadas pelo nosso Deus? Louvar a Ele. O povo reconhece quem Ele é. Grande profeta se levantou e reconhece o que Ele fez. Deus visitou o seu povo. A nossa adoração, quando nós pensamos no aspecto de intelecto, consiste nisso. Entender quem Deus é, entender o que Ele fez e faz por nós, e então louvá-lo e adorá-lo. Se você tem dificuldade de adorar a Deus e louvar a Ele, é porque você não entendeu quem Ele é ou o que Ele fez. Mas quando nós colocamos a nossa mente a pensar na grandeza do nosso Deus, e o esforço que nós fazemos ao conduzir a liturgia é justamente pensar nisso. Quando a gente tem a liturgia, a gente não está ganhando tempo para quem se atrasou chegar. A gente está conduzindo o povo a entender e compreender quem Deus é e o que Ele faz, e por isso, então, responder a este Deus com louvor, com adoração, com exaltação ao seu nome. Esse povo viu o que Jesus fez. Esse povo, então, reconhece quem Ele é. Ele é um grande profeta prometido pelo Senhor. Maior do que Moisés, maior do que Elias. Ele é o Messias. Mas reconhecem também o que Ele fez. Ele é a visitação de Deus. Ele é o Deus presente. Ele é o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. E a partir da presença dEle entre nós podemos ver a glória dEle. A glória como a da unigênita do Pai. Então eles glorificam a Deus.
Será que a nossa vida tem sido uma vida de parar, pensar, entender aquilo que Cristo é e faz por nós e então glorificar a Ele, ter disposição para engrandecer o seu nome? Mas não apenas isso. A outra resposta que vemos diante desse milagre é o povo indo e anunciando, proclamando deste Cristo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todos agora tinham um desafio: sair dali e falar o que aconteceu. Testemunhar aquele feito maravilhoso e extraordinário. E nós? Quanto de Cristo nós conhecemos? Quanto da pessoa dele e dos seus feitos? E a quem nós temos anunciado? A quem nós temos falado de Jesus? Para quem nós temos proclamado a respeito de Cristo Jesus? E da mesma forma da adoração, que é um entendimento daquilo que nós compreendemos sobre quem ele é e o que ele fez, também a evangelização é fruto desse entendimento. Se você não evangeliza é porque você não entendeu quem Cristo é e o que ele fez. Se você tem dificuldade de abordar alguém e falar, olha, Cristo é Senhor e Salvador, Cristo morreu na cruz para dar a você salvação e vida eterna, é porque você não entendeu quem ele é, ou não entendeu o que ele fez. A nossa frieza em evangelizar e anunciar diz muito respeito sobre a maneira como a gente enxerga a obra redentora de Cristo Jesus. E o nosso desafio é compreender e conhecer cada vez mais e mais deste amor, para tornar Cristo conhecido e sermos suas testemunhas. Quando nós pensamos em Deus presente com os enlutados, estamos diante de uma realidade que em algum momento vai vir em nossa direção. Com certeza, em algum momento você vai perder alguém que você ama. E talvez se este não é o momento que você está vivendo, da dor, da perda de alguém, certamente nesse momento, alguém que nós conhecemos está passando por isso. Talvez alguém mais próximo ou alguém mais distante enfrenta um pai que morreu, um amigo, uma mãe, um filho, um cônjuge. E nós precisamos lembrar a essas pessoas e a nós mesmos que Deus é o Deus sempre presente, é o Deus presente com os enlutados. Pastor, você está dizendo que diante do luto Deus vai ressuscitar o defunto? E que essa é a mensagem que eu devo levar? Que o Deus presente com os enlutados vai olhar, tocar no caixão, e então o morto vai se pôr em pé e se levantar? Não necessariamente. Deus não tem por obrigação continuar agindo como ele fez no passado. Havia um propósito muito claro. E óbvio que muitas pessoas morreram ao redor de Jesus durante toda a sua vida e nem por isso ele ressuscitou a todos. Contudo, nós podemos levar uma mensagem de esperança. Que o poder e a autoridade desse Cristo, que é capaz de ressuscitar mortos, é capaz também de trazer consolo. Significa dizer que Deus tem poder para curar pessoas que estão enfermas. E Deus continua tendo poder para ressuscitar pessoas que morreram. Mas se ele não quiser curar, ou se ele não quiser ressuscitar, ele também é poderoso para confortar e consolar o nosso coração. Eu sempre digo que talvez um dos grandes males do movimento pentecostal é falar do Espírito Santo apenas com seus atributos ligados ao culto e à capacitação para o culto. E deixar algo que é tão próprio do Espírito, que é ser ele o consolador. A superênfase do Espírito que habilita a igreja para culto, adoração e pregação, por vezes deixa obscurecida a ideia do Espírito Santo Consolador. E talvez o momento em que nós mais precisemos do Espírito Santo não é para ver prodígios dentro do culto, mas é para sermos consolados no momento de tristeza. Eu fico a imaginar quando for o momento em que eu receber uma ligação e alguém falar: seu pai faleceu. Como vai ser difícil quando esse dia chegar? Como vai ser difícil? E se alguém perguntar: pastor, e aí, como é que vai ser? Tem uma coisa que eu sei que eu vou fazer. Além de chorar muito, claro. Parar no primeiro lugar que eu puder e orar. E falar: Senhor Deus,
que o teu Santo Espírito poderosamente traga conforto e consolo ao meu coração. Crendo que o nosso Deus pode fazer isso. Não tem que você fale para alguém que está em luto. Essa conversa do tipo, não, vamos sair, vamos tentar esquecer isso, vamos tirar uns dias aí para viajar, comer alguma coisa diferente. Não vai funcionar. Não tem palavras que um pastor possa dizer no momento do luto, da perda de um filho, de um pai, de um amigo, de um parente. Se não for o Espírito Santo confortando, consolando. E sabe por que não há palavras que a gente fala que acalmam o coração? Por uma razão muito simples. Não é porque as verdades da Escritura em relação à vida futura não tragam consolo? Claro que traz. Mas é porque a morte é tão estranha a nós, que fomos criados para a vida eterna. Ela é tão incomum para aquilo que, na essência, Deus nos criou para ser, que ela é chocante a qualquer pessoa. Por mais racionalidade, conhecimento teológico, por mais informação da Escritura, da autoridade de Deus, do poder de Deus, da ressurreição no último dia, por mais informação que você tenha da escatologia, da soteriologia, da soberania de Deus, tudo isso ainda se depara com a realidade de um coração que não foi feito para morrer. Com seres humanos que foram criados para a vida eterna e que sempre vão estranhar e sofrer muito com o luto. Então, o que fazer nesse momento? Orar e clamar, Senhor, vem com poder. O mesmo poder, a mesma grandeza que é capaz de curar, que é capaz de ressuscitar mortos, é capaz também de trazer consolo. É capaz também de enxugar dos olhos a lágrima. E eu não sei se você já passou por uma perda e se sentiu consolado assim pelo Senhor. E quando a gente passa por alguns sofrimentos da vida, algumas coisas das quais a gente olha depois e fala, como foi possível suportar? E só há uma resposta. O Espírito Santo me manteve em pé. Talvez o seu luto não seja o luto da perda de alguém. Talvez seu luto esteja envolvendo outras perdas, de outras coisas. Mas creia que o nosso Deus, Ele enxerga você, Ele se compadece. Ele está no controle. Ele tem todo o poder. Tem o poder para reverter toda essa situação. Mas ainda que Ele não reverta a situação, que você tem que passar por essa dor, por esse luto, por esse choro, Ele tem todo o poder para te ajudar a continuar de pé, a sobreviver. Não precisa se jogar de uma ponte, não precisa desistir da vida. Clame ao Senhor, o Deus presente com os enlutados, que Ele vem com poder, te ajuda, te sustenta, te põe de pé, restabelece sua força, traz alegria ao seu coração, cuida de você. E se você já experimentou desse cuidado de Deus, louve a Ele, adore a Ele. Há uma notícia que deve entristecer muito o nosso coração, e se ela não tem entristecido, então a gente está com um sério problema. Que é o problema do pecado. A notícia de que somos pecadores, de que o nosso pecado ofende a Deus. Se isso não causa em nós nojo, raiva, tristeza, vergonha, então você está com um grande problema. A gente precisa lamentar e chorar pelo pecado. Jesus diz isso, bem-aventurado aqueles que choram. E o choro ali é o choro pelo pecado. É o choro por ter desagradado a Deus. E aquele choro profundo que Pedro teve depois de negar a Cristo. Aquele choro que Davi teve depois de perceber o seu pecado. Se nós não temos chorado e lamentado pelo nosso pecado, a gente tem que começar a pedir, Senhor, me faz entrar em luto pelo meu pecado, pelo meu erro. Mas depois de perceber esse erro, de chorar pelo seu pecado, veja o poder gracioso do Senhor que se compadece, que vem ao nosso encontro, poderosamente, que enxerga a decadência da humanidade. E vem e se faz presente na cruz, morre, pagando o preço pelo nosso pecado, ressuscitando ao terceiro dia para nos dar salvação e vida eterna, resolvendo também o problema do pecado.
E quando a gente se vê na condição de consolado e perdoado, com a certeza do perdão, precisamos louvar, engrandecer e anunciar desse Cristo a tantos outros. Nós vimos nesta noite que o nosso Deus é o Deus sempre presente. Presente com os enlutados, presente com os que sofrem. É o Deus que, nesta presença, vem com compaixão, autoridade, poder. E diante dele, louvor, honra e glória ao seu nome e proclamação da sua palavra. É a melhor maneira de respondermos a este Deus sempre presente.